Eu vou passar já a apresentar a Virgília, que é uma das novas vozes da literatura moçambicana atual, é romancista, estreou-se com o livro Romeo e Shingondo e a Giulietta Machangana, assinado pelo pseudônimo Awaji Malunga. Conta com 4 livros publicados. Pela obra Sina de Aruanda, foi distinguida com o Prêmio Literário 10 de novembro do Conselho Municipal de Maputo. É administradora do blog Diário de Macaui, que promoveu a antologia Espíritos Quânticos, e há já um segundo volume que foi publicado da antologia Espíritos Quânticos. E a Virgínia nos vai falar da ecoficção à ficção climática, novos gêneros na literatura moçambicana. Tem entre 15 e 20 minutos. Passei a palavra. Muito obrigada. Obrigada, professora Jéssica, pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer imensamente. É uma emoção, é um privilégio enorme estar aqui convosco. Agradeço ao convite, à organização, especialmente à professora Ana Mafalda Leite, ao Lucílio Manjate, à professora Jéssica, a todos que estão envolvidos. E, não menos importante, quero agradecer a Deus, que é quem nos permite estarmos todos aqui hoje. Eu, quando olhei para o tema e os tópicos, literatura e sociedade, gênero, ambientalismo, eu pensei em contar uma história. Mas para não ser eu a ler e levar 50 anos a ler o conto, que foi mesmo preparado para esta conferência, é um conto baseado em factos verídicos. Eu pedi ajuda de alguns colegas, amigos, narradores, para lerem o conto em formato de vídeo. Então, convido-vos a acompanhar. O vídeo tem mais ou menos 5 minutos. Não sei se vai ser possível projetar. Ok. Com a vossa permissão. Alô? Senhor Josué, preciso falar consigo, urgentemente. Calma, dona Ana Maria. Josué Júnior é o novo gestor de reassentamento na vila de Matemane e a senhora Ana Maria, junto com a sua família, é um dos novos agregados reassentados. Ao longo do seu trabalho, Josué Júnior tinha tido a boa aventura de se cruzar com várias mulheres empenhadas nos seus propósitos. Mas a dona Ana Maria tem uma particularidade. É do tipo que caminha segura em suas convicções. Ela opina sobre as coisas como se tivesse nascido com os verbos todos na língua. Como a maioria das mulheres na vila, gosta de cozinhar fora, com o velho fogão a carvão que resgatou da comunidade de Tupi, onde antes residia, embora reconheça, com toda a reverência, as magnânimas dimensões e os ricos apetrechos da nova cozinha. Além dos afazeres domésticos, Dona Ana Maria dedicava-se a jaziri, ao tuk-tuk, que usa como táxi para transportar pessoas para o mercado ou para outros pontos da vila. Enquanto o motor ressoa, o lenço da Dona Ana Maria esvoaça no ar, criando golpes leves, capazes de desafiar o destino. De qualquer forma, a vila tem um centro de saúde, posto do governo e um terminal de autocarros próximos. Fica sempre tudo muito facilitado, o que leva a Dona Ana Maria a unir as suas mãos e pensar consigo mesma: Deus nos abençoou. Saímos da nossa antiga comunidade, mas ganhamos esta vila. Na manhã em causa, entretanto, só se falava da baixaria na vizinhança. O Tajuta Jamani! Vais te arrepender, homem! Mais tarde, soube-se que a causa da contenda era o fato de o marido da vizinha ter pedido divórcio. Audácia! De onde eles vinham, em Tupico, um homem jamais ousaria cogitar tal disparate.
a terra era da mulher, ou melhor, da família desta. Devia ter endoidecido aquele homem. Pedir divórcio e ir viver aonde? Se algum dia te passar pela cabeça uma loucura dessas, sais daqui com a roupa do corpo. Avisou Dona Maria ao esposo, ainda escandalizada. Mas a resposta do marido caiu como um balde de água gelada sobre a sua cabeça. Não ouviste o que disseram aquelas pessoas do reassentamento? Pela lei da família, todos os bens são divididos a meio. Esta casa e este lote também são meus. Se me chateias, é só vender isto e dividimos o dinheiro. Dona Ana Maria sentiu o chão abrir-se, como se a terra sorvesse as bênçãos e os desígnios divinos que jamais teriam permitido uma coisa daquelas entrar nos seus ouvidos. Como é que é? Isto aqui já não é Tupico, Ana Maria. Não é a terra do teu pai aqui. Você não veio morar na terra do meu pai, você? Perguntou, com o timbre da voz a um fio. Quis ainda acrescentar, não fui eu que te casei, você? Mas não se aventurou. Aqui, na vila de reassentamento, isso acabou. Direitos iguais. Declarou o marido como se tivesse engolido um panfleto jurídico. Dona Maria ficou sem os verbos todos. Senhor Josué, preciso falar consigo, urgentemente. Calma, Dona Ana Maria. É bom que o senhor nos leve a todas nós à capital, senhor Josué. Os nossos homens enlouqueceram. Tendo Dona Ana Maria resumido a conversa com o marido e demandando de imediato uma reunião com as mulheres da vila. Está a haver um abuso, senhor Josué? Se esses homens nos pedirem divórcio, como é que vamos ficar? Enquanto se preparava para a tempestade que se avizinhava no salão comunitário, onde iria reunir com as furiosas mulheres, Josué Júnior fechou os botões do punho e arrumou a mochila, refletindo atônito. Tinham eles, sem querer, empoderado os homens daquela região? Obrigada pela paciência e por terem acompanhado a história. Eu escolhi, de facto, contar uma história relacionada à mulher e à gestão dos recursos naturais, porque penso que falar dos 50 anos da literatura, da sociedade, implica também pensarmos nos caminhos que levaram ao desenvolvimento da sociedade, incluindo o desenvolvimento econômico. E nas últimas décadas, o desenvolvimento do país tem sido mesmo a base de projetos de exploração de recursos naturais. E essa história, como eu dizia, foi mesmo inspirada em fatos reais, histórias que eu pude acompanhar da minha profissão, decorrentes do projeto de reassentamento, de projetos que estão a ser implementados no norte de Moçambique. Então, basicamente, e é importante refletir sobre a ligação da mulher e da terra, porque ela é uma das figuras principais no desenvolvimento da agricultura de subsistência e também é a figura do lar, né, que cuida do bem-estar da família. E esta história reflete como, embora alguns projetos sejam bem-sucedidos em termos de reassentamento, tragam desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento comunitário, projetos sociais, eles acabam por ter alguns impactos que são chamados de impactos invisíveis, ou impactos que não são previstos, são vistos além do alcance da compensação normal. E acabamos por ter
como vimos, o desempoderamento ou empoderamento de certos grupos. E por falar em sociedades matrilineares, a professora Sarah Lace costuma estudar muito este tema, o temas de género, e num dos seus textos recentes ela explicou como é que funcionam estas sociedades. Vou citar um parágrafo deste texto. Num sistema em que a mulher e a sua linhagem controlam o espaço residencial, o marido negocia a sua permanência. E quando estas mulheres são transferidas, elas acabam por perder o vínculo com a terra e os homens parece que acabam por ganhar um pouco de mais poder sobre essa negociação. E pronto, eu queria começar a apresentação partilhando essa história para nos fazer refletir sobre o conflito que às vezes existe entre a lei e o costume ou a cultura. Agora sim vou passar para o tópico da ecoficção e da ficção climática, que são alguns dos novos géneros a serem produzidos em Moçambique. Para sustentar a ideia de transição de experiências socioambientais para a literatura, eu apoio-me na ideia da ecocrítica e da ecoficção, bem como em obras de outros autores moçambicanos. Para Lawrence Boyle, a ecocrítica é definida como o estudo da relação entre a literatura e o ambiente físico. Já Anthony Vital avança uma proposta sobre a ecocrítica africana, defendendo que para colocar questões africanas e encontrar respostas, a ecocrítica precisa de estar enraizada nas preocupações locais com a vida social e o seu ambiente natural. A literatura moçambicana contemporânea, a partir dos seus contextos sociais, tem refletido sobre questões ambientais e de género. Alguns trabalhos partem de experiências no território, como é o caso do livro A Confissão da Leoa, de Mia Couto, escrito a partir de uma ideia surgida no contexto do seu trabalho como biólogo. Outro livro, e o livro de Mia fala do conflito animal e também do poder da mulher na região onde a trama se desenrola. Outro livro a destacar é A Arca de Noé, de Bento Baloi, que é uma compilação de crônicas que preserva a memória coletiva e reflete sobre o género do ciclone Idai no cotidiano e nas relações humanas dos moçambicanos. No que se refere ainda às questões ambientais, eu gostaria de aproveitar para partilhar também um bocado daquilo que tem sido o meu trabalho e a minha trajetória. Eu comecei, como foi referido, com um livro chamado Romeu e Xingonde e a Julieta Machangana, e o segundo livro publicado é Um Inspetor de Shinzimila, que é um romance policial, e o protagonista também traz um personagem preocupado com projetos sustentáveis, então penso que já nessa altura também quis refletir um pouco sobre isto nesse livro. Depois seguiu-se a cena de Aruanda, em que a questão ecológica e de proteção patrimonial passa a ser também um dos temas principais. Com a antologia Espíritos Quânticos, um projeto que tive a honra de ter a parceria de vários autores africanos, de Moçambique, de Malau, Cabo Verde, inclusive. Tive o privilégio de ter aqui o Marcelo Panguana a participar desta antologia. Avancei para o território da ficção especulativa, que é composta por narrativas que pretendem especular sobre o passado, presente ou futuro, neste ou em outros mundos, por meio de narrativas fantásticas, de ficção científica, afrofuturismo e futurismo africano, entre outros. E a ficção climática também pode fazer parte deste género,
no sentido de que aborda cenários afetados pelas mudanças climáticas, quer sejam hipotéticos ou reais. Este género pode ter um caráter mais especulativo, misturando a distopia e utopia, para imaginar potenciais consequências das alterações climáticas. E um exemplo desta ficção que eu pude produzir está mesmo no volume 2 de Espíritos Quânticos, com um conto que se chama A Herança, onde o destino da juventude é decidido por um sistema de pontuação ambiental. Por fim, a última imagem que está aqui é de um projeto que foi realizado em parceria com uma autora austríaca chamada Carolina Schutte, e o projeto chama-se Imagine Dignity, What Kind of World Do We Want in 2040? E neste conto também discuto um futuro onde o recurso à água é resolvido pela tecnologia, mas também há um mundo marcado por injustiça. Só para concluir, ainda nos trabalhos que tenho tido a oportunidade de fazer, a ecologia não se apresenta só como crítica ambiental ou conscientização ambiental. No último livro que eu escrevi e publiquei, que é Os Nossos Feitiços, a ecologia já aparece mais de forma íntima, na forma de mulher, com uma personagem que vive entre o mar e a terra, com seres visíveis e invisíveis, então apresenta-se mais como um elemento fantástico. E a minha reflexão ao pensar nestes tópicos é que a evolução da literatura moçambicana ao longo destes 50 anos tem acompanhado o contexto social do país, sendo que a literatura contemporânea pode ser simultaneamente espaço para a preservação da memória e também espaço de especulação sobre futuros possíveis. O diálogo da ecoficção e da ficção climática dá continuidade ao que foi iniciado, mas cria ao mesmo tempo uma ruptura com as tradições literárias iniciadas pós-independência. Então, era isso que queria partilhar hoje. Muito obrigada.